Tá começando. Olha, eu levaria vocês tudinho comigo. Tudinho que estão em casa eu levaria comigo para não ficar sozinha. E claro que minhas três Maria também. Vambora comigo, gente. Tá começando, 12:01. Alô, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Mais um dia, quintou, né? Vambora juntinho, porque ó, ontem foi São João, né? Mas a gente continua nesse tempo gostoso, nesse tempo de festa. E a gente não pode esquecer, viu? Todo dia é dia de comemorar. Vambora! Esqueça a noite, a madrugada e a lua que já se Vambora comigo, Maranhão, vambora, porque eu faço companhia pra você até as 13h30, levando, claro, jornalismo, informação, muito bom humor, coragem e sorrisos. Faz o seu sorrisinho aí, faz. Aquele assim, ó. Sai. Vambora. Já começa a partir de agora, te levando os destaques do nosso jornalismo. Polícia Civil desarticulando o Tribunal do Crime, que agia na aplicação de punições para quem descumpria regras da comunidade. Já você vai entender esse assunto. E a Senarc realizou uma incineração de de 700 quilos de droga, e a gente também traz ao vivo essa informação. Você lembra do caso do ex-marido apontado pela polícia como mandante do duplo feminicídio? Pois é, ele foi preso e prestou depoimento à polícia. E uma farmácia foi alvo de ação criminosa logo nas primeiras horas de hoje. O caso aconteceu lá no bairro da Coab, aqui na nossa capital. E ainda nesta edição, nós vamos mais uma vez a Passo do Lumiar acompanhar o sofrimento dos moradores que estão lutando muito com problemas por lá. Mocagituba é o local e daqui a pouquinho a gente vai acompanhar esse drama. Aliás, mais um. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Vambora, Maranhão. Tocou a sirene, soou esta campainha, graças a Deus. Tocou, já sabe, né? É com a gente agora até as 13h30 e eu não abro mão. E vambora começar. Coloca um sonzinho aí pela Júnior. Vambora que eu quero chamar Alexandre. Isso é um forró, isso é uma quadrilha. Tu pode me dizer? Porque eu ainda não sei. Tu também não? Passa pro lado de lá pra gente poder entender. O que é isso? Pelo amor de Deus. Mas vambora. Faça o seu cumprimentinha. Alexandre, tu tá demais, Alexandre. Vambora, começou! Mas a gente vai descobrir, né, Ale? Que diacho de som é esse aí? 12:04. Mas que dia hoje? Hoje é quinta-feira. Qual que é o dia que todas as vezes eu convido você a rememorar, fazer memória das coisas boas? Quinta-feira. Não é hoje aquela história do TBT? Não é hoje que a gente lembra ou a gente é convidado a lembrar de coisas que foram importantes na nossa vida, mas coisas importantes que eu falo positivas, aquilo que você traz ali, ó, na sua memória, que quando você relembra, chega o sorriso, vem solto, vem fácil. Então, você já fez isso hoje, ainda não? O que você tem lembrado aí do outro lado? Me conta, só de coisa ruim? Ah, não faz isso não. Ó, quando a gente lembra de coisa ruim, nosso rosto transforma, já vem logo aquelas curvinhas aqui, sabe? Aquelas expressões que não são boas. Vamos fazer o seguinte? Olha aí pro relógio, ainda dá tempo. Sabe por que dá tempo? Porque a gente está vivo. E que tal, então, parar assim aqueles 30 segundos até 1 minuto? Não vai fazer falta não, pelo contrário, vai ajudar. Pensa em uma coisa boa que já aconteceu na sua vida? Pois é, mas não para nela não. Você pensa nisso que aconteceu, traz para o seu coração e pensa assim, ó, pô, quero conhecer, quero saber, quero descobrir, quero ter a oportunidade de poder viver outras coisas tão boas quanto. Pensa nisso, porque a esperança, ó, ela vem rapidinho para você. 12:05, 12:05, eu acho muito,
mas muito bom poder todos os dias te fazer companhia nesse horário sagrado do almoço. Também levando essa informação que você já sabe, com apuração, com responsabilidade, com muita ética. Derrubando distâncias, por quê? Porque a gente aproxima você, ó. 91968622 é o nosso contatinho de todos os dias. Aqui nessa tela é sua, aliás. É por aqui, ó, que a gente coloca a sua opinião sobre os assuntos que a gente debate aqui. É por esse número, 91968622, que eu sei seu nome, eu sei onde é que você está conversando com a gente. E para mim é uma alegria muito grande poder ter esse contato mais próximo. Então não perde tempo, você pode e deve começar a fazer esse movimento de mandar mensagens. Você pode também registrar o que está acontecendo. Manda, divide aqui conosco, que a gente vai atrás. Por falar nisso, há pouco eu falava, né? Passo do Lumiar, daqui a pouquinho a gente vai levar para você que está em casa, sobretudo para a comunidade aí de Mocagituba, a situação que eles andam vivendo. E faz tempo. Faz como eles, denuncia aqui também aquela situação que te deixa chateado, te deixa aperreado, que você não sabe mais o que vai fazer. Pois é, não te dou a certeza não, mas pelo menos atrás a gente vai também. Aqui na tela, já a gente destaca aí qual que é a sua informação, tá? E por falar em informação, tem também todos os nossos portais, aliás, o nosso sistema integrado para levar informação até você. A partir de agora, todo mundo que está aí nas redes sociais, ó, meu beijo para vocês. Obrigada pela participação também. Lá no Facebook e Instagram, ao vivo, com a nossa programação até às 13h30 e durante todo o dia. Você também acompanha por aqui, assim como o nosso portal MA10, atualizadíssimo para você. 12h07. Vou começar trazendo para você um bloco de assuntos policiais. É isso mesmo, a polícia, ela prendeu o ex-marido da vítima, a Graça Oliveira, junto com a filha, Thalita. Pois é, esse caso a gente mostrou por aqui, mãe e filha. Elas foram encontradas mortas com sinais de estrangulamento dentro de um veículo na própria residência onde moravam. Ele foi preso em Imperatriz no fim de semana e já foi apresentado à polícia. Se acompanha agora. Apontado pela polícia como mandante do crime, o ex-marido de Graça Oliveira chegou à Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa na tarde desta quarta-feira. Ela e a filha, Thalita Oliveira, foram encontradas mortas com sinais de estrangulamento dentro de um carro na garagem de casa. O suspeito foi preso em Imperatriz no final de semana. Por enquanto, nós temos 3 suspeitos de participação no crime, o suspeito de ser o mandante, o suspeito de ter intermediado a negociação e o suspeito de ter executado, sendo que só temos uma confissão, que é justamente do executor. Outras 2 pessoas foram presas por suspeita de participação. O pedreiro, que confessou ter executado a ação, e o chefe de obras, que teria intermediado a negociação. Ambos trabalhavam na casa vizinha à das vítimas. O intermediador nega que conheça o executor, nega que conheça o mandante e o suspeito de ser o mandante ainda vamos interrogar daqui a pouco. Me parece que agora ninguém conhece ninguém, ninguém nunca viu ninguém aí, né? E aí pronto, executor não conhece mandante, mandante nunca viu falar de executor e tá aí preso. Por que mesmo, hein? A gente vai seguir aqui acompanhando esse desdobramento, caso a caso, etapa a etapa. A gente vai trazer aqui para você, bota aqui na tela de novo, né? Bota aqui, tava lá em Imperatriz, fazendo o percurso ali em Imperatriz, Pará, quando a polícia, então, chegou a mais essa etapa desse crime bárbaro, esse crime cruel, frio, calculista, tirando a vida de mãe e filha, tendo aí como protagonista o pedreiro, um mestre de obras, não é isso? 3 pessoas. E além dele, claro, um valor de R$5 mil inicialmente, ficando ali pelos 3 numa negociação sórdida, numa negociação, gente, perversa, tirando a vida de 2 mulheres, que hoje aqui não tem mais plano, sonho, tem nada, estão debaixo da terra. Está negando aqui. Já foi apresentado à sede da SHPP, a delegada Viviane já comentando sobre esse assunto. Nossas equipes já apostos para acompanhar o que seria hoje esse depoimento e a gente traz, é claro, o desdobramento aí no Jornal da Difusora e em toda a nossa programação. Tá aqui, ó, o suspeito de mandar matar mãe e filha, esse cidadão aqui.
12 horas e 10 minutos e a Polícia Civil desarticulou um grupo que agia na prática conhecida como Tribunal do Crime, que agia da seguinte forma, na aplicação de punições para quem descumprisse regras dentro da comunidade. O repórter Eduardo Bueno, ele acompanhou esse caso, vai destacar inclusive o crime que aconteceu em novembro do ano passado, quando a vítima inacreditavelmente sobreviveu. Pois é, boa tarde, Kate, boa tarde a todos. Então, Kate, a Polícia Civil está investigando esse crime há mais ou menos uns 8 meses, está no encalço dessa quadrilha para desarticular, identificar e prender todas as pessoas que participaram desse ato bárbaro, esse ato criminoso que aconteceu na Vila Embratel. Só para você se ambientar, o crime aconteceu no dia 7 de novembro do ano passado. Um homem identificado como Edric Melo Oliveira, ele é conhecido no mundo do crime como Alma, foi levado para uma área conhecida lá na Vila Embratel como Lava Jato do Cristo Bom. Ele foi levado para a parte de trás desse Lava Jato. E lá ele teria sido condenado à morte, pelo que a polícia chama de Tribunal do Crime, por supostamente ter assassinado um outro indivíduo faccionado. 5 pessoas teriam levado ele para esse matagal. Ele foi atingido com vários golpes de facão e toda a ação criminosa foi filmada. Nós não podemos mostrar essas imagens aqui devido à gravidade aqui no programa. Então, todas essas pessoas já foram identificadas e foi realizada, então, mais uma prisão desse caso. O delegado Marconi Matos, que trabalha lá no 16º Distrito, conversou com a gente e nos enviou um vídeo explicando detalhes sobre mais essa prisão. Na tarde de ontem, conseguimos efetuar a prisão de uma mulher que é conhecida como Agatha Michele, que em novembro de 2019 participou de uma tentativa de homicídio contra uma vítima identificada como Edric. Nós representamos pela prisão preventiva da Agatha, bem como com todos os demais envolvidos, conseguimos fazer a prisão de todos eles. Foi de grande repercussão em virtude do vídeo que circulou em redes sociais e em WhatsApp, que mostra a vítima sendo agredida com golpes de faca na altura do pescoço, bem como a Agatha falando para realmente fazer a execução. E só relembrar que a vítima sobreviveu, né? Um milagre realmente de Deus, sobreviveu, não obstante toda aquela agressão que ele sofreu. E olha, Kate, o Edric conseguiu sobreviver, né, dessa ação criminosa e foi através dele também que a polícia conseguiu chegar a todos os suspeitos desse caso bárbaro. Eduardo Bueno para o Hora D. Muito bem, Eduardo, trazendo aí informações importantes na cobertura aí de todas as notícias policiais. E é importante que se diga, né? Claro que a gente não pode mostrar porque são cenas muito fortes, mas cenas estas que circularam aí pela internet por um bom tempo. Mas não foi só um caso específico não, viu? Vários casos aí dando conta deste suposto tribunal, né, do júri, do crime aí que foi instalado e a polícia desarticulando todas essas manobras criminosas aqui na nossa capital. Bom, gente, o dia começou com uma cena inusitada, né? Informações preliminares dando conta de que criminosos teriam arrombado uma farmácia localizada lá na área da Coab aqui na nossa capital. O repórter Bial Mendes, ele que está sempre atento nas ruas a todas as informações, ele esteve no local e traz pra gente os detalhes. Olá pessoal, muito bom dia. Avenida Jerônimo de Albuquerque, estamos aqui praticamente em frente à feira, né, próximo aqui ao mercado, ao centro comercial da avenida. Aqui é o seguinte, bandidos, durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã, fizeram um arrombamento a essa farmácia do grupo Extra Farma e, pelas informações, chegaram a levar vários produtos aqui do estabelecimento comercial. A polícia já esteve no local, está inclusive fazendo rondas aqui nessa região na tentativa de identificar os bandidos, mas até ainda há pouco não havia conseguido prender e identificar ninguém. Então há ali um funcionário aqui da farmácia, ninguém que possa falar sobre o arrombamento, mas as pessoas que trabalham, que passaram por aqui mais cedo, falando com a nossa equipe de reportagem, chegaram a dizer que um veículo teria estacionado aqui por volta da madrugada e realizado, portanto, esse arrombamento. Algumas pessoas teriam descido. A polícia deve prosseguir com as investigações durante o dia de hoje.
Tá aí, Biel Mendes cobrindo desde cedinho, né? Acorda muito cedo lá por conta do Bom Dia Difusora. E aí traz sempre pra gente os destaques. Agora volta aqui, Luciano, né? Luciano, coloca aqui essas imagens. Deixa eu chamar a atenção aqui para uma situação. Aqui é uma avenida de grande fluxo, tá? Lá no bairro da Coab, aqui na nossa capital. Veja aí, ó, de um lado, do outro tem ali a feira. E aí a gente tem algumas informações aqui de que a turma aí que teria arrombado a farmácia, eles chegaram num carro, né? Estacionaram ali, ó, na beira da avenida. Pois é, deixaram o carro lá, desceram, pegaram lá as ferramentas de trabalho deles. Você tá vendo aqui, ó, isso aqui foi o que eles deixaram no portão, né? Levaram lá as ferramentas, abriram, arrombaram ali essa porta, que é uma porta de correr. Bom, levaram tanta coisa de dentro da farmácia que eles saíram deixando até fralda pelo meio do caminho. Veja você a audácia de quem agiu aqui nesta ação criminosa logo nas primeiras horas do dia de hoje, tá? Estacionaram o veículo, avenida de grande movimentação, tá aí, ó, dois lados, feira do outro lado. Mesmo assim, estacionaram o carro, desceram, pegaram ali a ferramentazinha, abriram, arrombaram, levaram o que queriam levar, ainda deixaram pelo caminho. Quanto tempo levou isso? Menos tempo do que a tua imaginação e a minha imaginação. Mas ainda assim, eles levaram muita coisa. Você acredita nisso? Agora manda ir carregar um saco de cimento. Manda ir pegar, sei lá, fazer sei lá o quê. Não faz. Passa o dia todinho para fazer, mas não faz. Essa ação toda, gente, essa ação toda que aconteceu foi muito rápida, em plena avenida, dia amanhecendo e a turma aí trabalhando. Pro crime, claro, né? 12 horas e 17 minutos e uma outra ocorrência que chamou bastante atenção foi um incêndio de grandes proporções registrado na tarde de ontem em um mercadinho lá na Vila Mauro Fecuri. Você tá vendo a imagem aí? Pois é, segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se concentrou no segundo pavimento do prédio, local que funcionava um depósito com muitos materiais inflamáveis. Segundo homens do Corpo de Bombeiros, o prédio, ele corre risco, né, de desabar por conta dos danos causados em razão da intensidade das chamas. O prédio foi isolado, já que pode haver esse risco de colapso aí da estrutura. Não houve feridos, felizmente, apenas danos materiais, bastante danos materiais. E claro que a causa do incêndio ainda não foi informada, porque vai passar por investigação e por perícia. O fato é que essas imagens chamam a atenção e o susto, hein? O susto que não deve ter causado e o dano material que a pessoa fica aí, tá com as duas mãos coçando a cabeça, saindo de uma pandemia, um negócio familiar, um negócio pequeno, e chama a atenção porque se perde exatamente tudo que se tem, que já é muito difícil. E aí, tá aí a imagem mostrando a perda aí do mercadinho, a parte superior, em razão de todo o material inflamável que estava por lá. Mas a perícia vai apontar as causas. 12 horas e 18 minutos e agora a gente vai lá para a região dos Cocais. Em Caxias, a polícia já apreendeu mais de 140 armas de fogo, além, é claro, de veículos, né, que foram recuperados. Isso durante várias ações desde o início do ano. Ontem, a PM voltou a realizar mais uma operação na cidade. Você vai ver o resultado agora. A aeronave fez vários voos rasantes. Lá de cima, os agentes monitoram qualquer movimentação suspeita. Esta semana, o 2º BPM está recebendo o apoio da aeronave do CTA, Centro Tático Aéreo. As operações estão começando aqui, pelo bairro Vilarias. Por terra, policiais militares fazem uma varredura e, se necessário, realizam abordagens a pessoas e veículos. De acordo com o subcomandante do 2º BPM, Major Luiz Rodrigo, ao longo deste ano, a Polícia Militar fez várias operações de enfrentamento à criminalidade, focando na apreensão de armas, combate ao tráfico de drogas, assaltos e outros ilícitos. 164 veículos que haviam sido roubados ou furtados foram recuperados e 146 armas foram apreendidas. Bandidos perigosos foram presos. São armas, né, que vinham sendo usadas para a prática criminosa ou poderiam vir a ser usadas para esse fim.
E graças ao empenho dos nossos policiais, o trabalho diário e a estratégia lançada pelo comando foram tiradas de circulação. Certamente são crimes evitados, são vidas salvas. E o batalhão hoje, ele é a unidade da Polícia Militar com o maior número de apreensões de armas em todo o estado. A presença da aeronave e dos agentes do Centro Tático Aéreo reforçam as ações de combate ao crime. É mais uma iniciativa do comando no sentido de otimizar, né, e trazer para o serviço aqui na cidade de Caxias e região os melhores recursos que a Polícia Militar tem disponibilidade, trazendo para a nossa comunidade, né, aquela melhoria na sensação de segurança, fazendo apoio aéreo, dando mais essa dimensão aí para o serviço policial, trazendo, como eu disse, né, os recursos de maior importância e relevância que a instituição tem para a nossa sociedade de Caxias. Muito bem, importante, né? Uma operação importante que traz resultado e a população está vendo acontecer. E essa é uma resposta muito positiva, porque a gente precisa ver, né? Eleições 2020, vamos falar, né, sobre esse pleito que é tão importante. Ontem, inclusive, nós falamos aqui sobre a votação no Senado, sobre a realização das eleições para o mês de novembro, em duas fases, em duas etapas, no dia 15 e no dia 29. Nas ruas, a repercussão do assunto foi bastante positiva por parte dos eleitores, que também defendem que a eleição ela precisa acontecer este ano. O texto aprovado permite o adiamento do primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro e do segundo turno para 29 de novembro. Na proposta aprovada pelo Senado, fica garantido o período dos mandatos atuais. A posse dos eleitos também segue mantida para 1º de janeiro. As alterações valem somente para este ano e foram adotadas como medidas de proteção ao novo coronavírus. A relatoria da proposta de emenda à Constituição foi do senador Everton, líder do PDT. Esta ideia não saiu daqui do Senado Federal. Fomos provocados pelo momento que estamos vivendo. O Tribunal Superior Eleitoral chamou os especialistas, chamou a comunidade médica, e temos uma realidade que precisa ser enfrentada. Então, aqui não se trata de uma decisão política, aqui trata de uma questão sanitária, trata-se da vida, trata-se da saúde. Foi um relator meticuloso, dedicado, empenhado, estudou a fundo a matéria, fez audiências, conversou com muitos segmentos, ainda que num prazo relativamente curto, ele se desdobrou com esmero digno de nota e de elogios. Então, eu quero cumprimentá-lo, aliás, também pela transparência, porque durante todo o processo ele fez circular as minutas de relatório, ouviu sugestões dos senadores, então é algo, de fato, digno de nota, claro, numa matéria tão complexa como essa. Então, eu quero fazer esse primeiro registro do brilho do relatório, que tem a minha adesão completa, que já votei no primeiro turno e votarei também no segundo a favor. A PEC define também o período entre 31 de agosto e 16 de setembro para a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre as coligações. Ficou para 26 de setembro o prazo final para registro dos candidatos. Após a data, começa a propaganda eleitoral no rádio, na TV e também pela internet. Em entrevista ao programa Ponto e Vírgula da Difusora FM, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, falou sobre a necessidade da medida, que seguiu para o plenário da Câmara dos Deputados. O TSE é mais do que estar de acordo com o adiamento. Nós recomendamos o adiamento ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara. Portanto, os políticos, se quiserem, podem botar esse adiamento na nossa conta, porque, e não é uma decisão política, é uma decisão técnica, porque se todos os médicos que são referência nas suas áreas recomendaram isso, a gente na vida deve seguir a ciência. Quando a gente está doente, vai no médico, quando está no avião, segue o comandante manda, e quando constrói uma casa, ouve o engenheiro. Portanto, a gente tem que ouvir os profissionais. Foi isso que nós fizemos. Nas ruas de São Luís, eleitores concordaram com as mudanças.
É uma medida correta porque isso aí ameniza um pouco, né? Aí nós vamos ganhar mais 1 mês e meio, né? Mais ou menos isso. Então isso é uma boa e vai dar tudo certo e a eleição vai correr muito bem. Em benefício de todos, né? Já que a gente está em um tempo complicado, perigoso, então com certeza é melhor adiar. Tá uma situação difícil, complicada, o povo está se aglomerando e tudo. E eu acho que sim, a medida super correta. Devido a essa pandemia, né, a aglomeração é indispensável, né? Então, adiar um pouco. É verdade, tem que adiar. Muito bem, está aí a resposta das pessoas nas ruas. E ontem nós falávamos, inclusive, desta entrevista que foi concedida pelo ministro Barroso, onde ele falava exatamente sobre esse contexto, né, do adiamento para novembro das eleições e algo que precisa acontecer ainda este ano. A gente vai acompanhar mais um trecho da entrevista dele ontem no Ponto e Vírgula. Chegar a data da eleição e alguns municípios estiverem numa tal situação de pandemia que o risco seja muito grave, eu conversei com o senador Everton, tivemos um diálogo extremamente construtivo e ele fez incorporar à proposta a previsão de que o TSE poderia suspender localizadamente as eleições em alguns municípios se a situação fosse de muita gravidade. Se tiver que suspender no estado inteiro, aí o TSE representa o Congresso e o Congresso é que tem que decidir. Mas em municípios específicos, o TSE poderá fazê-lo. Foi um dispositivo que, a meu pedido, o senador Everton fez incluir na emenda constitucional e acho que em boa hora. Quanto à unificação, John, eu acho que há 2 considerações a fazer. A primeira não é hora de fazer isso. Nós estamos reagindo à pandemia e, portanto, a discussão sobre unificação ou não é uma discussão permanente de mudança no corpo permanente da Constituição. Agora, eu acho que não é possível a prorrogação de mandatos, por uma razão muito simples. A Constituição prevê mandato de 4 anos. Portanto, prorrogar agora é violar o princípio democrático. A população de São Luís, como a do Rio de Janeiro, como a de São Paulo, tem o direito constitucional de 4 anos depois decidir se quer ou não manter os prefeitos eleitos, os que podem ser candidatos à reeleição. Portanto, eu acho que é subtrair um direito constitucional do cidadão e vulnerar a regra constitucional que estabelece um prazo de mandato. Portanto, não há essa opção, eu penso, do ponto de vista constitucional, de prorrogar mandato agora para produzir a unificação. A menos, evidentemente, que nós cheguemos até o final de dezembro e não seja possível realizar as eleições por uma gravíssima condição de saúde pública. Mas nenhum país do mundo passou por isso e diversos países estão fazendo as suas eleições com as cautelas próprias que precisam ser tomadas. Portanto, unificar as eleições prorrogando o mandato, eu acho que viola a Constituição e é inaceitável. Agora, há um outro debate maior de saber se é melhor ou pior para o país ter eleição de 2 em 2 anos, ou se seria melhor ter eleições de 4 em 4 anos. Acho que essa é uma discussão política relevante, mas que não se deve aproveitar a pandemia para um atalho constitucional mexer nisso. Olha, sensacional a fala do ministro, sensacional, pontual, esclarecedora. Afinal de contas, nós estamos falando do pleito 2020. É o que eu dizia ontem e é a opinião de boa parte das pessoas sensatas. Olha, não dá para criar atalhos. Nós estamos falando do pleito 2020 exatamente dentro desta perspectiva e em razão da pandemia que se discute hoje um adiamento, mas ainda para esse ano, das eleições. Mas é somente e tão somente por conta da pandemia. Mandatos são 4 anos e é o povo que tem que decidir, não dá porque estamos vivendo um período muito delicado, muito complicado e se utilizar disso para uma outra manobra, né? Não dá para fazer isso. São 12 horas e 30 minutos, ainda sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, afinal de contas nós estamos falando sobre a proposta da PEC, né? Que define, portanto, as eleições para serem estabelecidas em novembro, em 2 turnos, primeiro 15 e logo depois
3229 para os municípios, tá? Aqui da nossa, os municípios aqui do nosso Maranhão. Já já eu vou trazer aqui ao vivo um especialista em direito constitucional para a gente conversar sobre todos esses efeitos. Mas antes disso, você acompanhou aí que o ministro Barroso falava sobre a realidade dos municípios. Porém, é importante informar que diante destas realidades está estabelecido lá no texto da PEC, tá? Que precisa do parecer, né, do Supremo, para poder então definir, de acordo com dados relacionados à Covid-19, ou seja, os números que estão representados aí nesses municípios, a realidade de cada um, tá? E tudo isso vai ser submetido à decisão desse parecer do Supremo Tribunal Federal. Você vai acompanhar agora na reportagem do Eduardo Ericeira. De acordo com a proposta aprovada pelo Senado Federal, as eleições municipais serão realizadas ainda este ano. O primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. A PEC foi resultado de ampla discussão com médicos, vereadores, prefeitos, ministros, juristas e sociedade civil organizada. Esta ideia não saiu daqui do Senado Federal. Fomos provocados pelo momento que estamos vivendo. O Tribunal Superior Eleitoral chamou os especialistas, chamou a comunidade médica e temos uma realidade que precisa ser enfrentada. Então aqui não se trata de uma decisão política, aqui trata de uma questão sanitária. O TSE, mais do que estar de acordo com o adiamento, nós recomendamos o adiamento ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara. Portanto, os políticos, se quiserem, podem botar esse adiamento na nossa conta, porque, e não é uma decisão política, é uma decisão técnica, porque se todos os médicos que são referência nas suas áreas recomendaram isso, a gente na vida deve seguir a ciência. Mesmo com a pandemia, a proposta estabelece que o voto continua sendo obrigatório, mas leva em consideração a possibilidade de risco sanitário. Nos municípios com alto risco de contaminação, as eleições poderão ser realizadas até o dia 27 de dezembro, caso tenham parecer favorável do Supremo Tribunal Federal e com o acompanhamento da Comissão de Covid-19 do Congresso Nacional. No Maranhão, dos 217 municípios, 214 já têm casos confirmados da Covid-19. Até esta quarta-feira, o estado já contabilizava mais de 73 mil casos do novo coronavírus. A capital São Luís segue liderando com o maior número de casos confirmados no Maranhão, com 12.635 pessoas infectadas. Os vereadores de São Luís apoiam a proposta aprovada pelo Senado. A gente segue aqui acompanhando cada passo, mas também segue cumprindo a lei em vigor, cumprindo a lei vigente, né? Cumprindo os prazos vigentes que não alteraram até o presente momento. Lembrando também que haverá muita mudança em relação às práticas de campanha no decorrer da campanha eleitoral. Para este advogado especialista em direito eleitoral, a situação sanitária de cada localidade não pode ser descartada, como prevê a PEC aprovada. Respeitando-se também a grave crise sanitária, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Vivemos uma situação excepcional, as eleições marcadas para o dia 4 de outubro, conforme de praxe, já definida na nossa Constituição desde 1988, mas que devido a essa situação excepcional, essa situação grave que nós estamos vivendo, resolveu-se adiar a data das eleições. É claro que esse adiamento, esperamos que o país todo possa realizar com tranquilidade, com segurança, especialmente para os mais vulneráveis, as eleições nessa data agora definida, para garantir a todos condições isonômicas de participar do processo político. Importante que se diga, né, que todo esse cenário respeita exatamente esse tempo que a gente vive. A discussão, ela nasce por conta da pandemia, porque se não houvesse a pandemia, é claro que todas as datas, todo o curso normal do pleito seria seguido, né? Mas a realidade é outra, a gente vive outro momento. Pandemia, está aí 214 municípios, e é claro que tudo isso está sendo visto para respeitar este momento, para ter mas muito zelo, na verdade, com as pessoas, com a realidade de cada cidade.
E de acordo exatamente por isso, acompanhando todos esses casos, é que sim, né? De acordo com os números de cada município, que prevê esse texto da PEC, estabelecendo, portanto, inclusive esse adiamento para os municípios que, de acordo com dados, viu, meu povo? Dados, precisa ter dados, números concretos, e aí sim, sendo submetido a um parecer, né, do Tribunal Superior Eleitoral, é que sim, vai haver uma modificação. Mas dentro desse assunto ainda, eu vou chamar um especialista, o Ted Anderson, ele que é advogado, especialista em direito constitucional, já está comigo aqui ao vivo para conversar conosco sobre todos esses efeitos, sobre tudo isso que significa. Afinal de contas, somos nós, eu e você que estamos em casa aí. Pois é, a gente precisa entender todo esse cenário para poder saber como se posicionar. Muito boa tarde, doutor Ted, seja muito bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, Kate, sempre um prazer. Boa tarde, Maranhão. Estou à disposição. Então, doutor Ted, a gente está levantando aqui desde o início da semana, essa aqui é uma discussão importante em torno aí deste adiamento em razão do cenário de pandemia. Temos, né, uma votação positiva, favorável no Senado, onde estabelece aí dois momentos, duas etapas, que seria então neste mês de novembro, 15 e 29. Claro que o texto tem outras, né, tem outras linhas e é preciso que todos nós tenhamos esse acesso para poder entender o que está acontecendo. Mas, diante disso, né, foram reunidos especialistas na área sanitária para poder definir esse novo cenário, digamos assim. Mas, constitucionalmente, a eleição não pode mudar de data, né? Ela tem que acontecer em 2020, porque o pleito é 2020. Kate, os prazos constitucionais, eles devem ser mantidos e respeitados. Mas quando a gente fala de prazos constitucionais, a gente está falando, por exemplo, o prazo que não pode ser afetado é o prazo do exercício do mandato. Então seria inviável a gente deslocar essa eleição para o ano que vem, porque aí tu ia ter um adentramento do mandato de 4 anos para mais de 4 anos. E isso eu reputo absolutamente inconstitucional. E vamos pensar num outro detalhe interessante, é que o TSE propôs esse adiamento, claro, não a partir das suas próprias convicções, mas a partir de um breve e amplo estudo técnico por especialistas médicos nessa área. Então, assim, eu diria que o Congresso Nacional ele está até confortável no que se refere a esse pequeno adiamento da data eleitoral, mas logo, se a gente adentrar no ano seguinte, aí sim teríamos, com certeza, um afetamento constitucional e certamente o TSE e o Supremo Tribunal Federal não permitirá que isso aconteça. Até porque é democrático, né? Para que se tenha qualquer outra decisão, é preciso uma consulta, né? Afinal de contas, a população, nós vivemos num sistema democrático. Kate, as decisões, a Constituição já prevê essa solução, as decisões de caráter eleitoral, elas só podem se dar um ano antes da eleição. Mesmo que por via da PEC, ainda assim feriria, então, exatamente o caráter democrático das eleições, feriria, então, essa regulamentação constitucional. Porque a gente tem que entender que essa estrutura e organização do Estado é uma norma sensível na Constituição. Não dá para, de repente, tu prorrogar. Pode haver essa prorrogação? Sim. Como ministro, eu concordo totalmente com a disposição do ministro, no sentido de dizer que esse não é o momento para tu adiar. Quer dizer, estamos vivendo uma situação excepcional, há de ser entendida de forma excepcional. Eu quero fazer uma observação, na verdade, o texto da PEC é um texto muito feliz, o senador Everton, eu reputo que ele foi muito feliz nessa sua disposição, e claro, com aval, e aí a gente volta novamente ao ministro Barroso, com o aval e a chancela do próprio TSE, porque o TSE foi que fez essa sugestão. Doutor Ted, inclusive numa das falas aí do ministro, ele inclusive disse, essa conta aqui é nossa, né? Se tiver que botar aqui essa conta, coloca no colo aqui da gente que a gente assume. Porque, claro que a gente sabe que existem muitos gestores, e aí eu não estou falando só do Maranhão, não, estou falando de uma forma geral, que está querendo correr atrás desse prejuízo agora. Mas aí a gente esquece que teve um tempinho ali para trás para fazer o dever de casa e esqueceu, né? Aqui nós estamos no final do segundo tempo, né? Não há mais tempo de tentar fazer qualquer tipo de manobra política. Quer dizer, você já teve aí 4 anos para trabalhar. Se
se não satisfez a população, eu acho que a população tem direito de repensar se terá ou não possibilidade da continuidade. Lembremos, só apenas aqueles que podem concorrer à reeleição. Tá? Até porque a população tem memória, né? A gente precisa começar um novo ano. Esse ano 2020 já foi um ano muito difícil, então já tivemos mudanças demais, né? A gente não precisa de mais uma mudança. Essa coisa da memória é interessante, Kate, porque assim, as redes sociais possuem memória, né? Os sites, Exatamente. Né? Então, assim, antigamente o povo esquecia do que acontecia, mas agora não tem como, mas tem fotos, redes sociais, o povo vai divulgando aí, muda tudo. E tem quem viva lá na pele, né? De manhã, tarde e de noite, a falta de tantas políticas públicas que precisariam ter sido aplicadas durante 4 anos e por algum motivo não foram, né? Doutor Ted, a gente está com um tempo aqui um tanto quanto estourado, mas eu queria muito contar com a sua avaliação. Eu acho que é importante fazer uma convocação para que a população, nesse momento, entenda o que está acontecendo, possa, então, tomar posse dessa informação, porque a gente, com informação, a gente tem um mundo pela frente, né? Kate, há alguns detalhes que serão fundamentais, que serão dispostos pelo próprio TSE. Mais uma vez, foi muito feliz a proposta de emenda constitucional, porque dispõe que o TSE, em casos específicos, realmente é possível que em determinado município não haja possibilidade de haver eleição, ou que precise haver qualquer tipo de adiamento. Nesses casos, foi muito feliz, então, dispor isso ao TSE para que o TSE tome essa decisão. Eu acho que é uma medida, de fato, necessária, essencial, e ela não pode transpor as searas constitucionais de um mandato. Até aí, eu acho que é aceitável. Sobretudo, importante isso que você rememorou aqui, é importante que se diga que vai ter que ter uma base legal, né? Para que isso seja, de repente, pedido, solicitado por este município, por esta cidade. Não vai ser de qualquer jeito, não. Até porque o TSE, ele vai requerer dados técnicos, porque a proposição de adiamento da eleição se deu com base em dados técnicos, médicos, de infectologistas. Então, o adiamento das eleições também terão que ser feito nessa monta. Então, quem tiver interesse, teoricamente, de propor esse tipo de adiamento, tem que realmente se calçar de informações técnicas e científicas para isso. Porque o TSE, de fato, não vai cair na onda de qualquer um que queira fazer esse adiamento. Esse tipo de manobra, da sua eleição, né? Vai ser submetido, vai precisar de parecer, e aí, claro, vai passar por uma análise muito crítica, né? Até porque é muito complicado, Kate, tu ficar fazendo adiamentos pontuais, só quando extremamente necessário. Isso a gente fala aqui em casos que realmente os municípios estejam aí com números expressivos e que representem, então, um risco muito grande para a população. Doutor Ted, mais uma vez queria te agradecer, né? Doutor Ted Anderson, especialista em direito constitucional, com a gente mais uma vez. E durante esse pleito, certamente nós vamos precisar do seu conhecimento por aqui. Estou sempre à disposição, agradeço o convite, agradeço o convite da difusora, da Kate, e muito obrigado, Maranhão. Muito obrigada. Tá aí, doutor Ted Anderson, mais uma vez com a gente aqui, de forma muito esclarecedora, né? Trazendo essa linguagem simples, essa linguagem direta e que faz a gente entender todos esses processos que a gente vive. E ainda falando sobre a eleição, muito embora o adiamento das eleições para novembro esteja sendo discutido para essas duas datas, 15 e 29 de novembro, as urnas continuam passando pela manutenção para poder serem utilizadas durante o pleito. O Eduardo Ericeira, ele volta com a gente agora para falar sobre esse assunto. Boa tarde, Kate. Boa tarde aos telespectadores do Hora D. Mesmo com o adiamento previsto das eleições municipais deste ano para o mês de novembro, o protocolo de trabalhos realizados aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ele se manteve. Em relação, por exemplo, à questão da manutenção de urnas eletrônicas. Mesmo antes da avaliação de mudanças das datas por parte do Congresso Nacional e Justiça Eleitoral, os trabalhos de manutenção das urnas continuaram. Em meio à pandemia, algumas medidas de segurança foram adotadas, mas as atividades seguiram. Para as eleições deste ano, devem ser utilizadas, segundo a estimativa do TRE, aqui no Maranhão, cerca de 16.600 urnas eletrônicas. Nós estamos, portanto, já cumprindo essa primeira fase no que respeita à manutenção das urnas, até porque, é bom que se explique também, é um processo constante.
manutenção das urnas. Para se ter uma ideia, se faz uma média de 3 etapas, digamos assim, dessas manutenções, entendeu? Nós estamos concluindo uma dessas etapas, entendeu? Vamos, terminando essa etapa, nós vamos reiniciar de novo uma outra etapa, também com essa mesma finalidade, e se der tempo nós faríamos até uma terceira etapa. O certo é que a preocupação é para que tenhamos as urnas todas com garantia de funcionamento regular, sem qualquer tipo de problema, e evidentemente não temos qualquer dificuldade também no dia das eleições. Mais detalhes a respeito deste assunto logo mais, aqui mesmo na TV Difusora, no Jornal da Difusora, às 7h20 da noite. Eduardo Ericeira para o Hora D. Muito bem, 12 horas e 46 minutos, agora a gente volta falando de saúde, tá? O Maranhão passou dos 73 mil casos confirmados para a Covid-19. O estado segue, portanto, com 3 municípios apenas sem nenhum registro de infecção pelo novo coronavírus. Você lembra que ontem eu falava aqui? Loreto, Lagoa do Mato e São Félix de Balsas. O Maranhão chegou a 73.314 casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira, em boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números mostram ainda que o estado tem 1.836 óbitos pela doença e 51.911 curados. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 39 mortes por conta da infecção causada pelo novo coronavírus. 19.567 estão em tratamento, sendo que 18.567 estão em isolamento domiciliar. 616 estão em leitos de enfermaria e 384 estão em UTIs. Novos óbitos foram registrados nas cidades de Bacuri, Santa Helena, Arame, Turiaçu, Barra do Corda, São Mateus do Maranhão, Bacabal, Lago da Pedra, Guimarães, Passo do Lumiar, Imperatriz, São José de Ribamar, Santa Inês e São Luís. Tá aí, dados confirmados, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde e que são dados diários, né? E a gente acompanha aqui para poder trazer para você. 12 horas e 47 minutos, estou no ar contigo e não abro mão disso, viu? Desde o meio-dia. E aí eu sei que você tá por aí, né? Almoçando entre uma colherada e outra, olhando a gente aqui do nosso Hora D, e claro, a gente fazendo companhia. Muitíssimo obrigada pela moral de todos os dias permitir o nosso acesso aí no celular e, claro, fazendo companhia para você. Pode participar com a gente, 91968622, 91968622. Mais uma informação eu trago para você, porque na manhã de hoje, mais de meia tonelada de drogas foram incineradas pela polícia. A repórter Nice Ribeiro está comigo ao vivo e vai entrevistar agora o delegado Tiago Dantas, lá da Senarc, trazendo, claro, os detalhes sobre esta operação importante. Muito boa tarde, Nice, seja muito bem-vinda. Estou sabendo aí de uma mega operação da polícia e, portanto, inclusive, trazendo aí a incineração desse produto que foi apreendido. Oi, Kate, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Isso mesmo, essa incineração ela aconteceu hoje pela manhã, foram mais de 700 quilos de drogas. Eu já vou conversar com o delegado Tiago Dantas, que é aqui da Senarc, da Superintendência de Investigações Criminais aqui da capital. Delegado, muito boa tarde para você. Que drogas que foram apreendidas? Qual o quantitativo exato também dessa droga apreendida e incinerada, na verdade, hoje? Boa tarde. Foram mais de 700 quilos de droga, entre maconha, crack, cocaína e até drogas sintéticas, né, que foram apreendidas pela Senarc, como êxtase e LSD. Cerca de 750 quilos de maconha, 12 de crack e 3 de cocaína. Agora, essa droga ela foi apreendida em que período exatamente, que operações? Isso, nossa última incineração foi em fevereiro desse ano. Então, essa droga ela é resultado das apreensões da Senarc na capital e no interior, do mês de fevereiro até agora junho, né? É uma ação que engloba o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas, né? Então a Senarc resolveu, para esvaziar os depósitos, para dar espaço para mais apreensões, né? Hoje, realizar essa ação de incineração de todo esse entorpecente apreendido. Certo. Falando então dessas operações, durante esse período de pandemia, como é que ficou o trabalho da polícia voltado para essa questão da apreensão de drogas aqui? Isso, é quase 1 tonelada de entorpecente apreendido, né? Então mostra que a Senarc, a Polícia Civil, não parou, né? Claro que nossos policiais adotaram todas as medidas de prevenção,
como utilização de máscaras, utilização de álcool em gel, né? Distanciamento social na maioria das situações. E nossas operações continuaram na capital, no interior, com a apreensão de grandes volumes de entorpecentes, né? Com essa retomada gradual de muita coisa, essas operações elas vão ser intensificadas também a partir de agora? Vamos intensificar agora as operações, né? A Senarc não para, a Polícia Civil não para no combate ao tráfico de drogas e vamos prestar novamente, no futuro próximo, contas à sociedade, né? Afinal de contas, essa é uma forma de prestação de contas à sociedade, né? Das apreensões do combate ao tráfico de drogas no estado do Maranhão. Tá certo, delegado Thiago, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Kate, é com você. Muito obrigada, Anis, trazendo, portanto, aí mais uma informação policial importante, dando conta do resultado de toda esta apreensão de drogas feitas, então, aqui no nosso estado. São 12 horas e 51 minutos, você já mandou mensagem pra gente? Manda aí, é o tempo que eu vou rapidinho pro intervalo. Na volta, a gente volta mostrando os problemas enfrentados pelos moradores de Mocagituba, lá em Passo do Lumiar. Enquanto eu vou pro intervalo, você vai fazendo sua mensagem, pode mandar também no Kate Almeida Oficial. É 1 minuto, eu prometo, eu tô voltando. Enquanto isso, você já sabe, a gente vai se vendo ali, ó, na TV. Tô de volta, meu povo. Coloca aí no seu reloginho, acerta, porque são 12 horas e 55 minutos. E outra coisa que você tem que colocar aí, olha, não pode perder de vista, é o nosso arraial, o arraial da Gold Cred. Sabe por quê, gente? Porque a gente vai tirar o pé, mas é o pé da fogueira das dívidas, pois a Gold Cred tem a solução. É o nosso arraial, exatamente, trazendo as menores taxas do mercado e as maiores facilidades de pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Isso mesmo, você pode pegar R$1.000 e pagar, sabe o quê? 12 vezes de R$ 124,90. Você pode pegar R$5.000 se essa for a sua necessidade e pode pagar 12 vezes de R$ 605. E se por acaso a sua dívida for maior, você pode pegar R$10.000 e paga aí 12 vezes de apenas R$ 1.135. E se, olha, gente, tem mais solução ainda para vocês, porque a gente trabalha com qualquer valor e também trabalhamos com bandeiras como Cred Shop. Pode constar agora as nossas ofertas em 2 unidades, Centro e Coab, todas elas abertas com total higienização e os devidos cuidados que você, nosso cliente amigo, merece. Então tá esperando o quê? Agenda agora mesmo teu horário lá, tá? Outras informações? Presta atenção, 986047511 e 98212-5078. Vambora continuar o nosso Hora D. Manda mensagem aqui pra gente no 9196-8622. Vou lá pra Passo do Lumiar agora, conversar e mostrar a situação dos moradores de Mocagituba. Por lá, muita dificuldade, viu, gente? Muita dificuldade, tanto para pedestres quanto para motoristas que necessitam transitar pelas ruas, tá, desta comunidade. A gente vai mostrar agora que a via principal que dá acesso à comunidade está praticamente intrafegável. Confira agora. Boa tarde, Kate. Boa tarde aos telespectadores do Hora D. Os moradores aqui da área do Porto de Mocagituba chamaram nossa equipe para mostrar um problema que eles vêm sofrendo aí há cerca de 1 ano. Na verdade, isso é recorrente. Os moradores alegam que a estrada nunca recebeu benefício algum da Prefeitura de Passo do Lumiar. Como a gente pode ver, até carro grande tem dificuldade de passar nesse trecho aqui, que está completamente tomado de buracos, e quando chove fica essa água, essas poças d'água aqui, de lama também. E os moradores chamaram a nossa equipe para falar um pouquinho, para reivindicar melhorias para esse local. É complicado a gente ter um direito tão básico, né, negado, que é o nosso direito de ir e vir, simplesmente por falta de infraestrutura aqui no nosso bairro. Aqui também o ônibus está difícil de passar desse jeito aqui. Sim, a quantidade de ônibus para o bairro já é pouca, né, já é considerada pequena para a população, e ainda assim demora mais ainda por causa das condições da nossa via, o que acaba fazendo com que o transporte demore mais ainda.
a gente percebe que peças, né, placas de veículo, peças de carro, tudo se perde aqui. Verdade, nós já tivemos uma intervenção da comunidade ajeitando a via e encontramos 16 placas de carro e isso causa um transtorno, porque todos nós pagamos IPVA, queremos andar legal e há uma dificuldade terrível de trafegar na estrada do Porto do Mocajituba. Também nós reivindicamos o nosso posto de saúde, que ele funciona dia sim, dia não, em dias alternados. E isso é prejudicial nesse momento de pandemia, a zona rural se sente abandonada pela gestão. Com relação ao ônibus que o Garcês falou, nós temos um ônibus para atender a demanda da comunidade. E eu dou sempre o exemplo de quem trabalha nos postos de gasolina, que o horário excede, e quando é para voltar para casa fica ligando para alguém buscar, para prestar um favor, e nós estamos aqui abandonados e esquecidos. A infraestrutura é essa que você está vendo, a comunidade se reuniu, está colocando sobra de concreto em alguns buracos para amenizar, mas nós carecemos urgente da gestão pública intervir na nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigada, pastor. É isso aí, Kate. A comunidade aqui parece que já vive em estado de isolamento, não por causa de pandemia, mas por falta de infraestrutura das vias. Andréa Brito para o Hora D. Um isolamento, né, Andréa? Um isolamento que foi colocado à comunidade. Ninguém propôs isso, não. Largaram mesmo, né, a comunidade. Largaram as pessoas, largaram os moradores. Só que vive gente aqui, pessoas, né, pessoas. Vamos lá. Direito básico, como muito bem disse o morador, direito básico de ir e vir assegurado em Constituição, tá? Não tem, você está vendo aqui, não existe. 17 placas foram largadas, né, no meio do caminho. Tá aí, ó, as placas. Foi porque o pessoal tirou a placa e largou por lá, não, tá? É porque eles não conseguiram sair com tudo do veículo ao cair nos buracos. Aí tá aqui, ó, o resto dos veículos, aí, vamos lá. Direito de ir e vir não tem, ou seja, não tem pavimentação. Posto de saúde, outro direito básico, a saúde. Um dia sim, outro não. Ah, mas é porque a gente está vivendo num tempo de pandemia, né? Não, não tem isso não, não tem isso. O pessoal aí, então, está vivendo num eterno tempo de pandemia. Isolamento aí é eterno, porque a quantidade de tempo que tem, que a comunidade vive nessa situação, não está escrito. Então, direito de ir e vir negado. Posto de saúde funcionando um dia sim, outro não. Vamos lá para o transporte público. Se quiser voltar para casa, tem que chamar alguém para ir buscar, porque é só até às 19 horas. Que é isso, gente? Que é isso? O trabalhador... Peraí, o trabalhador não tem direito nenhum. Eu não estou falando nem do cidadão, eu estou falando do trabalhador. Um ônibus para atender a comunidade toda, é isso mesmo? E essa mesma comunidade sofrendo sem estas 3 principais áreas de atuação de qualquer lugar desse mundo. Ainda tem que pegar aqui, ó, o dinheiro do bolso, tirar o que não tem... O que não sobra, porque ninguém vem me dizer aqui que sobra dinheiro para ajudar na construção de via pública, porque não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro, muitas vezes, no final do mês, nem para comer. Não tem dinheiro porque não sobra. Porque o dinheiro que ele ganha ali no final no mês todinho não dá nem para ele pagar as contas dele. Mas o que é que a comunidade está fazendo? Está pegando as moedas, está pegando os R$1, uns R$2 que sobra ali, para fazer o quê? Pegar resto de concreto. Porque se quiser continuar tendo acesso a Mocajituba, a própria população está colocando lá um acesso. Que absurdo, isso é uma vergonha sem tamanho. Isso é uma vergonha, sabe? Uma vergonha tão grande. Como é que você não dá condições para as pessoas irem e vir? Como é que um trabalhador não tem condição de chegar em casa, porque deu 19 horas, 7 horas da noite, não tem mais um ônibus? Será que isso realmente é justo com o ser humano? Será que isso é justo? A população, deixa aqui para isso, coloca bem aqui para mim, por favor. É justo mesmo pegar o dinheiro que não tem, volta lá naquela imagem, essa é a imagem que eu quero. Será que é justo o cidadão, o trabalhador que já não tem dinheiro, pegar o que não tem para poder construir asfalto, acesso, para ter onde botar o pé, porque senão ele não vai perder o pé de tanta lama que tem por lá? É isso mesmo?
Gente, isso é um absurdo. Como é que esquece de uma comunidade como essa? Mocagituba já tem não sei quanto tempo, não tem direito, a população não tem direito a ter ônibus. E aqui eu não estou falando para colocar lá 200 ônibus não, gente. Mas um ônibus para atender a comunidade todinha. 7 horas da noite acabou o ônibus. Ei, as pessoas que vão e vêm aqui não têm direito de ter onde botar o pé. Motorista aqui que tem um bem, uma moto, uma bicicleta, não conseguir ir e vir. É isso mesmo. Posto de saúde, pelo amor de Deus. O posto de saúde, mas também Paço do Lumiar ganhou aí a UPA, né? A UPA sofrida, mas ganhou agora essa semana. Posto de saúde funciona um dia sim e outro não. Que loucura isso, gente. Que sofrimento essa comunidade passa. Eu tento aqui mostrar para você essa imagem aqui. Eu tento mostrar essa imagem, mas eu não chego nem perto do que é o sofrimento. Porque imagina você, amanheci doente. Ah, mas hoje eu não posso ir no posto, porque o posto só vai estar aberto amanhã. Então eu tenho que segurar minha doença aqui. Eu só posso adoecer no dia que o posto abre. Ah, meu filho, os idosos, né? Ah, tô passando mal. Não. Segura aí, porque primeiro, não tem onde botar carro aqui. Vai levar na cabeça? Vai levar na rede? Como faz? Tem que segurar porque o posto não está funcionando não. Só pode adoecer amanhã. Tem que marcar no calendário quais são os dias que pode adoecer. É assim, gente? Mas isso é uma falta de respeito tão grande, tão absurda, que você fica assim tentando entender o que é que se passa com esses gestores, tá? Olha, antes de qualquer coisa de nota, Denilton, é importante que as pessoas que estão em casa entendam o sofrimento que as pessoas passam. Porque eu tô aqui, ó, eu tenho onde pisar, mas quem tá aí em Mocagituba não tem onde pisar. Quem tá aí em Mocagituba não sabe o que vai fazer se tiver doente agora e o posto estiver fechado. Porque não tem dinheiro para absolutamente nada. E isso é a triste realidade, é a dura realidade de quem vive aqui e de tantos e tantos outros lugares. E é exatamente por isso que eu defendo e vou continuar defendendo o que a gente estava falando ainda há pouco, sobre eleição, tá? Sobre eleição. Mas agora sim, eu vou ler o que mandou aqui pra gente, a Prefeitura lá de Paço do Lumiar, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, informando que está em execução o cronograma de recuperação de ruas e avenidas de acesso aos principais bairros e comunidades desse município, Paço do Lumiar. Entre eles, diz a nota, o Itapera e outras localidades atingidas pelas chuvas do primeiro semestre deste ano. Só não informou quando? Rapidinho, mais uma vezinha aqui, né? Só não informou quando, nem data, nem que dia, que a população de Mocagituba vai ter, pelo menos, aquela obra emergencial, sabe? Aquela coisa que, não, vamos resolver agora. Não, nem isso. Não tem absolutamente nada disso avisando a população de Mocagituba. Ó, tem um cronograma, né? Não avisou aqui pra gente? Mas avisa então aqui, ó, pra população. Manda alguém lá avisar para a população quando é que eles vão ter esse sofrimento aí, pelo menos diminuído, tá? Avisa lá para a população, até pelo amor de Deus, quando é e por que o posto não está funcionando. Pelo amor de Deus, coloca mais um ônibus para atender os trabalhadores que precisam do ônibus para voltar para casa, para poder colocar a cabecinha no travesseiro e dormir, para poder enfrentar o dia seguinte. Por favor, dá para avisar pelo menos para a população? 13 horas e 7 minutos. Falar agora sobre a Câmara dos Deputados. Concluiu ontem a votação do projeto de lei que modifica o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as alterações está o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, e essa mudança, essa modificação, seria para 10 anos. E a vinculação da suspensão do direito de dirigir por pontos a gravidade da infração, de acordo com a gravidade da infração, tá? A matéria vai seguir ainda para o Senado e aí vai ser votada. Mais uma informação, 13 horas e 7 minutos, já está sendo retomado o atendimento ambulatorial lá na Casa de Saúde Ninar. E essa casa que faz o atendimento de crianças com problemas de desenvolvimento, essa casa recebe, para você ter uma ideia, famílias de pelo menos 97 municípios do interior do Maranhão. Maria Vitória, de 2 anos, tem paralisia cerebral e esta semana voltou a ter o atendimento presencial dos profissionais da Casa de Apoio Ninar.
que oferece acolhimento e assistência especializada às crianças com problemas de neurodesenvolvimento e suas famílias. O atendimento ambulatorial presencial, suspenso por conta da pandemia da Covid-19, foi retomado em 50%. A outra metade das 1.023 famílias continuam sendo atendidas por teleatendimento. A triagem dos atendimentos é feita aqui na área da quadra, com a equipe de enfermagem que aplica um questionário para verificar a existência ou não de sintomas de síndromes gripais e, assim, garantir a segurança dos atendimentos. A gente passa primeiro pelo atendimento com a enfermagem, onde é feita uma triagem, e as enfermeiras elas fazem um questionário, e se a criança tiver algum sintoma respiratório, ou a criança ou o acompanhante, a gente já encaminha para a pediatra para que ela faça uma avaliação. A gente tem todo o cuidado de deixá-las numa distância de 1,5 m, para que não haja essa aglomeração entre as famílias, entre as mães e as crianças. Para evitar aglomerações, os atendimentos estão sendo feitos com hora marcada. Nesse retorno, 8 crianças são atendidas por dia. Já o atendimento às 446 famílias de 97 municípios maranhenses, feito pelo Circuito de Vivências, que garante hospedagem na casa de apoio durante o tratamento, continua suspenso por conta da crise sanitária do novo coronavírus. A retomada das consultas em segurança e a atenção presencial da equipe multiprofissional necessária para o atendimento da pequena Maria Vitória tranquiliza Kelfiane. Graças a Deus que ela está sendo atendida, né? Porque como ela precisa de tratamento, precisa de neuro, precisa ser acompanhada pelo neuro, o gastro, pediatra, oftalmologista, que a gente suspeita que ela enxerga bem pouco. E para mim está sendo uma glória, né? Que bacana, um projeto muito bacana que eu acompanhei e acompanho ainda exatamente pela necessidade dessas crianças, que a gente sabe, né, precisam, e boa parte delas vem do interior para serem atendidas aqui na nossa capital. E que bom que o projeto volta a começar a atender, né, nesse sistema presencial. Olha, queria registrar aqui a participação da turma que está aí no Kate Almeida Oficial, no Instagram. Pois é, pode mandar aqui, tá? Daiane Catarina, um beijo para você, obrigada pelo carinho. Cíntia Cutrim mencionou aqui a gente, obrigada, viu, Cíntia? Ela disse que todos os dias ela participa aqui e também manda mensagens, estou lendo aqui, você tá vendo, né? Marlon Barbosa, boa tarde, Kate, manda um alô aqui para Natália Biné, é o Marlon lá em Alcântara. Pronto, mandei. Deb Silva, beijo para ti também. Débora, ela disse que gosta muito do programa, assiste todos os dias. Um beijo para ti, ó, coração de bola. Tão fofinha, muito obrigada. Viviane Bem TV, boa tarde, lindona. Tá pedindo pra gente mandar um beijo pra mãe dela, a Vanusa. Olá, dona Vanusa, beijo pra senhora. Ana Cleia, querida, Ana Cleia Donato. Beijo pra ti também, viu? Obrigada pelo carinho. Emily Cardoso também tá aqui com a gente. Kate mostra a foto aí da minha irmã, Emanuele. Manuca, beijo pra ti, tá? Obrigada. Tô sem poder mostrar, você já sabe, né? Francineide Pereira também, muito obrigada pelo carinho. Boa tarde, Kate. Gabriele e Lana Coimbra. Beijo e um coração de bola pra vocês, tudinho. Vamos aqui pro nosso telão? Oi, Kate, aqui quem fala é a Aline, do Maracujá. Manda um coração de bola pra mim agora. Ó, Aline, coração de bola bem grandão, tá? Beijo, obrigada, filha. Kate, sou Pedro Henrique, São Bento. Boa tarde, agora, boa tarde pra você também, lindão, ó. Boa tarde, é assim que ele faz? Não, assim. Coração de bola, beijo, lindo. Sou Beatriz de Barreirinhas, alô Barreirinhas, ligado no Hora D, manda um beijo e um abraço pra galera da Carnalbeira, ligado na difusora agora. Olha ela aí, toda linda, adorei o sorriso. Beijo pra ti, linda. Beijo também pra todo mundo de Barreirinhas. Kate, mostra minha foto, mais do meu esposo, o Anderson. E manda um beijo pra gente agora. Eita, que lindo. Casalzão aí, raiz, tá vendo? Coração de bola por 2, tá? Obrigada pelo carinho. Vou rapidinho pro intervalo tomar uma água, você já sabe. Volto falando sobre a vulnerabilidade. É um estudo que está apresentando a vulnerabilidade de trabalhadores domésticos durante a pandemia da Covid-19. É 1 minuto, você vai entender esse assunto, tá? Enquanto isso, não sai daí, eu tô voltando.
Tô de volta. Sou a campainha, você já sabe, tô te fazendo companhia por aqui. E essa companhia é de segunda a sexta-feira, claro, não abro mão. Até às 13h30, tô contigo. E claro, queria muito saber de onde é que você está conversando com a gente. Manda mensagem no 91968622. Lembrando você que desde o meio-dia eu tô por aqui. Perdeu alguma coisa, não tem problema. Já tá aparecendo o QR Code aí na sua tela. Esse símbolo, ele pode te levar direto lá para o nosso portal MA10. Basta ativar a câmera do seu celular, direcionar e aí pronto, você vai ficar muito bem informado 24 horas do seu dia. As reportagens, todas elas, constam lá no nosso canal no YouTube. Basta colocar TV Difusora, você encontra rapidinho e pode rever todas elas, tá? 13h17, vamos falar agora sobre um estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, está alertando para a vulnerabilidade de trabalhadores domésticos durante esta pandemia que a gente vivencia, principalmente em razão da dificuldade no deslocamento para o trabalho. Pelo menos 600 empregadas domésticas são sindicalizadas aqui no estado do Maranhão e mais da metade trabalham informalmente. E, claro, têm sofrido os impactos da pandemia nos últimos meses. Desse total, apenas 20 conseguiram formalizar acordo por meio do programa do governo federal de manutenção do emprego e da renda. De acordo com o sindicato da categoria, 6 profissionais são atendidas por semana para tratar sobre as questões do desemprego. Nós conversamos sobre o assunto com a presidente do sindicato, Valdelice Mendonça. Quando entrou a nossa PEC 150, em 2015, quando regulamentaram nossos direitos, que houve assim um certo aumento de demissões, porque os patrões diziam que não poderiam arcar com todas as despesas, né, os encargos sociais. Mas depois regularizou e agora voltou nessa pandemia. O Ministério Público do Trabalho tem acompanhado a situação e estabeleceu algumas medidas para que esses profissionais estejam seguros também nesse momento de pandemia. Foi emitida a cartilha sobre os cuidados em que deve ter para evitar o contágio no trabalho doméstico, como o fornecimento de máscaras para a proteção da trabalhadora, álcool em gel para que essa trabalhadora, tão logo chegue ao serviço, possa limpar sua bolsa, sua carteira, o seu guarda-chuva, que seja reservado um espaço para que ela possa tomar um banho, fazer troca de roupa e em uma sacola seja guardada toda a roupa em que ela chegou do ambiente externo. Além disso, deve ser preferencialmente alterado seu horário de trabalho, a fim de que ela possa evitar os horários de picos do transporte público ou ainda fornecido o transporte particular. Utensílios para utilização como vassouras, pás, devem ser limpados, higienizados no início da jornada e tão logo ela encerre sua jornada. E se houver na residência alguém que tenha contraído o coronavírus, essa empregada doméstica ela deve ser dispensada da limpeza do ambiente em que esta pessoa contaminada tiver que fazer seu isolamento. Aqui no estado do Maranhão, como auxílio às empregadas domésticas, o Grupo de Negras Renegras e o Fórum Maranhense de Mulheres têm trabalhado também na arrecadação de alimentos para cestas básicas para distribuir para esses profissionais. Nice Ribeiro, para o Hora D. Muito bem, daqui a pouquinho você confere a reportagem na íntegra no Jornal da Difusora, que traz também todas as informações do dia, tá? E uma informação importante, sobretudo para os pais, tá? Atenção, muita atenção, porque amanhã, sexta-feira, termina a campanha de vacinação contra a influenza H1N1 aqui na capital. E olha, tem muita gente que está perguntando, inclusive, sobre quem ainda não tomou a vacina, porque perdeu as datas. Você vai acompanhar agora na nossa reportagem. Até o momento, de acordo com dados do setor de imunização da pasta, mais de 318 mil pessoas foram imunizadas. No total, 46 locais de vacinação, sendo 43 postos de saúde e 3 escolas, estão disponíveis. A vacinação segue com ordenamento alfabético e horários determinados para evitar aglomerações. Hoje, dia 25 e amanhã, dia 26, vacinam-se pessoas cujos nomes começam com as letras U, V, X, W, Y e Z. A relação completa com os locais e horários para a vacinação você confere no portal ma10.com.
Portal MA10 também você acompanha aí as letras, de repente se a sua letra passou do dia, essa semana também você pode então ir lá e recorrer e informar para não ficar sem a dose da vacina, obedecendo, é claro, os públicos que foram anunciados aí durante toda a campanha. Amanhã termina o prazo, não vai perder, tá bom? 13 horas e 21 minutos, vamos rapidinho para o telão, dá tempo ainda antes de ir para o intervalo? Boa tarde, bonequinha lindão, meu Deus, um coração de bola. Hoje é dia de TBT, mostra aí, olha, esse foi um dos dias mais importantes da minha vida, beijos de um coração de bola, Nath e Roger, casal raiz. Eita, gente, e com mulher bonita, né? Beijo pra ti, Nath, coração de bola, o casal lindo, que Deus abençoe, casal raiz. Moisés fez 2 anos segunda-feira, manda um coração de bola agora. Aldina, cadê Moisés? Eita, família linda, um coração de bola. Príncipe, pra família toda também, tá? Kate, meu nome é Marcela, eu sou da zona rural em Pedrinhas. Eu e a minha família assistimos você todos os dias, nós sempre ficamos ligadinhos nas notícias. Kate, mostra a foto dos meus filhos e das minhas sobrinhas. Agora, Marcela, olha que coisa linda, gente. Olha aqui, olha, toda produzida. Olha esse penteado, ela tá maquiada também. Tô dizendo, coração de bola para cada um de vocês. Obrigada, viu? Boa tarde, eu me chamo Suelma. Kate mostra a foto do meu afilhado, é o Caleb Gabriel. E hoje é aniversário dele. Cadê Caleb? Oh, meu Deus do céu, Caleb. Cadê só um parabéns, só o princípio? Vamos. Vamos lá. Não pode passar em branco. E tem até um coração aqui, né? Tu tá tomando banho. Parabéns, hoje é seu dia, vem cantar. Parabéns, vim aqui só pra te ver. Feliz aniversário pra você, ó. Coração de bola, lindão. Papai do céu abençoe. Já já eu volto de novo aqui, tá? Não sai daí não. Vou pro intervalo rapidinho, enquanto isso você participa com a gente. 9196-8622. É ligeiro. Sai daí. Tô de volta. Alô, dona Nelly, um beijo pra senhora, tá lá na Travessa do Milagre, né? Minha mãezinha acabou de me falar que todo dia ela é federal assistindo aqui a gente, ó. Um beijo pra senhora e outro pra minha mãe querida. Também registrar aqui, hoje é aniversário do Zulu, né? Olha, a Giza aqui lá da Lodossura tá me avisando, aniversário do lutador, ex-lutador, Rei Zulu. Um beijo, parabéns, que Deus abençoe. Ganhou até uma cesta. Muito bem. Alô, Wilson, queridão, tamo junto. Papo tá voltando, hein? Beijo pra ti, obrigada, mandou uma foto aqui muito bacana. Também registrar aqui a participação do pessoal que tá lá no bairro do Monte Castelo. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Tem minha turma que tá no Instagram. Rapidinho, Viviane, beijo pra ti. Gabriele, Gabizinha, beijo pra ti também. Amanda Ferreira, Debi Silva, Val Martins, Pablo Ricardo, José Davi, meu lindão, beijo pra ti também. Ana Maria Pires, Raimundo Vieira, Carla Diniz, Jadson Holanda, Luciana Alves, Alessandra Torres, Maria Serra, Rosane Felipe, Magna Nascimento. Gente, muito obrigada pelo carinho. Tenho que ir embora, tá? Logo mais, Jornal da Difusora, comando da Cristiane Moraes e, claro, desejando que você tenha uma excelente tarde. Amanhã eu tô contigo pra sextar. Tchau, Maranhão. Fica com Deus. Beijo.